Fala, amante da série, tudo bem com você? Hoje eu queria abordar uma das séries mais premiadas e aclamadas do mundo. Muito se falou sobre a série, mas reassistindo esse mês eu tive outra visão que não encontrei em nenhuma análise da época. Depois da vinheta, eu conto pra você. Walter White se tornou um ícone da cultura pop, isso ninguém discorda. Mas o que Vince Gilligan queria retratar nesse personagem? Talvez uma crítica acobertada por um sujeito comum americano que pode ser reconhecido em qualquer telespectador comum que assiste a série. O famoso assalariado, classe média baixa, sem grande perspectiva de vida, humilhado em 2 empregos e passivo. Talvez Gilligan queria mostrar uma ambição que está intrínseca em cada ser humano que se desperta no poder? Acredito que um pouco de ambos. Mais ainda quando surge o câncer do Walter Branco, que é onde realmente começa a tão famosa jornada do herói, escrita por Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces, de 1949. E por que eu utilizei a famosa frase de Hobbes no título desse vídeo? Porque reassistindo, pude perceber que o homem é capaz de tudo pelo poder. Sem um contrato social, o homem seria o lobo do homem. Sem leis, entre aspas, o homem seria o lobo do homem. No famoso livro de William Golding, O Senhor das Moscas, vencedor do Prêmio Nobel, temos uma explicação de forma alegórica na convivência de crianças numa ilha deserta sem supervisão de adultos ou leis de convivência civilizada. Eles se matam pelo poder. E para quem já leu o livro ou assistiu o filme, podemos dizer que Ralph é Jesse Pinkman e Jack é Walter White. Claro que nas suas devidas proporções. O episódio piloto é muito claro e faz você entender e se comover, sensibilizar e principalmente se colocar no lugar do personagem principal. E isso é crucial para criar afinidade entre personagem e telespectador. Vince nos entrega em 58 minutos o que vamos testemunhar a transformação de um sujeito que era pacato para o oposto disso. Quando um valentão começa a tirar sarro de Walter Jr. na loja de roupa e o White chuta sua perna, ele sente o poder correr nas suas veias. O mesmo poder de quando ele manda seu patrão se fuder. É um sentimento que 99% das pessoas já tiveram em algum momento. Mandar todo mundo se fuder. E esse gole de vida que o Walt sente quando tem algum ato de poder lhe satisfaz. Mas ele só toma essa atitude por saber que vai morrer pelo câncer. E isso leva às consequências que fazem o White amado e odiado durante as temporadas. Se você pensa igual a mim, deve ter odiado Heisenberg quando matou Mike, quando levou Hank à morte ou quando deixou Jane morrer. Fora a morte de 167 pessoas da queda daquele avião. Essas e outras mortes me fizeram refletir sobre como Gilligan foi ao ponto crucial de Hobbes. Segundo o filósofo, sempre haveria quem tentasse provocar conflitos para tomar o poder para si. E durante as 5 temporadas o que mais acontece é a manipulação do caos feita pelo Sr. White. E se no começo era feito para deixar dinheiro para sua família, no decorrer do tempo se torna poder pelo dinheiro. Walter se torna arrogante e prepotente. E aqui vem a principal reflexão desse vídeo. Ele se torna ou já estava dentro dele essa fome de poder, essa arrogância, essa prepotência. Pois uma das máximas de Maquiavel no livro O Príncipe, de 1532, que faz total sentido até hoje, é a frase: dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. E o Walt deixou claro esse comportamento da frase. Já Pinkman mostra o contrário, sempre querendo doar, entre aspas, o seu dinheiro. Talvez no sentido de arrependimento ou de caráter abalado. É curioso, pois se pensarmos, Walt e Jesse são o bem e o mal em pessoas distintas. Um episódio memorável e mentiroso
é quando Pinkman fala que vai queimar seu dinheiro. Digo mentiroso, pois o Sr. White corre com um carro fazendo drifts e manobras perigosas com apenas uma mão, como se fosse o Ken Block. Mas o desespero em perder seu poder, entre aspas, o deixa maluco. E essa é a figura de linguagem desse episódio. A primeira vez que assisti me irritou um pouco a enrolação da série, principalmente em episódios como Fly, aquele da mosca. Reassistindo, percebo com um olhar mais crítico do que singelo telespectador que Gilligan quis profetizar o que estava acontecendo com White. Não foi à toa aquela história singela do Pinkman sobre a metástase da sua tia, ou a pureza que quase fez Walt se declarar causador da morte de Jane. Aliás, Gilligan, sua equipe de roteiro e os atores tiveram maestria na maioria dos diálogos. E isso me faz lembrar dos diálogos dos filmes de Tarantino, que à primeira vista parece despretensioso, mas que no fundo traz respostas ao desenrolar da trama. Mas isso é assunto para outro vídeo. No fim, Gilligan tenta tirar das costas de White o peso de vilão e trazer pela última vez sua inteligência combinado a manipular facilmente as pessoas. Com a ideia do laser no casal que fundou com Walter a companhia milionária, ameaçando eles para entregar o dinheiro que sobrou do Walt, e depois ele vai atrás do Pinkman, salva o Pinkman, mata o cretino do Jack e seus capangas neonazistas. E uma última coisa interessante e que poucos perceberam é que, ao meu ver, na última cena, Walter White não vai até o laboratório para relembrar seu passado ou tentar livrar a pele de Jesse, e sim para dizer à polícia que iria encontrar seu corpo e as digitais no laboratório que ele foi o único cozinheiro que existiu e que aquela incrível metanfetamina azul super pura sempre foi feita por Heisenberg e ninguém mais. Nem no fim da sua vida ele quis deixar que seu legado fosse dividido com outros. Esse egocentrismo morreu com ele. Por outro lado, se Gilligan quisesse surpreender a todos e lançar uma sexta temporada, até que seria possível, porque se você prestar bem, White tomou um tiro na barriga e a polícia já tinha chegado. Portanto, ele poderia ter sobrevivido ao tiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, dê like, clique no sininho para receber novas notificações futuras. Se você gosta do meu trabalho e quer ajudar de alguma forma, tem um Apoia-se que está aqui na tela, é só clicar e dar uma olhada. E se você quiser ter um contato pessoal comigo, é só me seguir no Instagram, que é o @gui_fari.as. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.